porque após autorização do TSE, o Ministério da Saúde lança uma campanha sobre a varíola dos macacos. Informação de Luciana Verdolim. Olha, depois do sinal verde do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lançou aqui em Brasília uma campanha para orientar a população sobre as formas de transmissão, sintomas e prevenção da chamada varíola dos macacos. Vale ressaltar que, em período pré-eleitoral, existe uma restrição com relação à divulgação de campanhas pelo governo federal. Mas como se trata de uma situação até de emergência sanitária, essa autorização foi dada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a campanha, a transmissão aí, o objetivo é mostrar à população que a transmissão se dá principalmente por meio de contato com as lesões e também contato com material contaminado. Os principais sintomas são febre, erupções na pele, no tronco, braços e também nos genitais, além de dor muscular e também enxaqueca. O Brasil hoje é o terceiro país com maior número de casos. Nós temos 3.788 casos confirmados, 4.175 casos em análise, casos suspeitos, e 93% dos casos foram registrados em homens com uma idade média de cerca de 31 anos. Em todo o mundo, 97% dos casos foram diagnosticados em homens que fazem sexo com homens. O Ministério da Saúde faz questão de ressaltar, no entanto, que não se trata de uma doença aí entre homossexuais. 41% dos casos em todo o mundo foram diagnosticados também em pessoas que têm HIV positivo. E 91% das contaminações se deu principalmente por meio do contato sexual. Até por conta disso, o ministro da Saúde faz questão de ressaltar que é importante que a população conheça formas de se prevenir a doença. Por isso, a informação, os cuidados que devem ser tomados por todos no país estão aí nas campanhas que vão ser divulgadas pelo Ministério da Saúde. A letalidade dessa doença é baixa. O vírus é diferente. O vírus da Covid-19 é um vírus de RNA. Portanto, é um vírus que sofre mutações com maior frequência, ao passo que o vírus de DNA tem um potencial menor de ter mutações, o que engana até as vacinas que são desenvolvidas com tecnologias sofisticadas. Então, no caso da varíola dos macacos, a maior prevenção é a informação correta. Esperamos que esse surto, do jeito que vem, ele também vá sem criar grandes perdas de vida fora da África e na África também. Até porque era uma doença negligenciada. Então, essa campanha publicitária, ela tem esse objetivo. Ainda segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o Brasil terá algo em torno de 50 mil doses da vacina que deverão ser aplicadas principalmente nos profissionais de saúde que lidam com material contaminado. Como são necessárias 2 doses da vacina, o objetivo aí é beneficiar 25 mil pessoas. A esperança, de acordo com o ministro Marcelo Queiroga, é que a doença acabe sumindo, diminuindo força no mundo, como aconteceu rapidamente também, que ela ganhou muitos casos entre os países. Marcelo Queiroga até fez um meia-culpa das organizações, das entidades sanitárias, e admitiu que o problema é que a varíola dos macacos entra no rol daquelas doenças negligenciadas. A gente tem no país também várias doenças que não se teve pesquisa, não se teve aí a atuação da indústria farmacêutica, das entidades, para evitar a proliferação. Vale lembrar que a incubação da doença é longa, de 5 a 21 dias. E, se for o caso, pessoas que apresentarem sintomas devem procurar os hospitais, os postos de saúde de todo o país e, de preferência, fazerem também algum tipo de isolamento. De Brasília, Luciana Verdolim.
10h29, como vimos na reportagem da Luciana Verdolim, o Ministério da Saúde lançou ontem em Brasília a campanha nacional de prevenção à varíola dos macacos, com a ideia justamente de conscientizar a população sobre a transmissão, contágio, sintomas e prevenção, além de dar orientações em casos suspeitos. E para falar sobre o assunto, conversamos agora com o médico infectologista Renato Kifuri. Doutor, bom dia, que bom falar com o senhor, quanto tempo? Olá, Kalina, bom dia a você, bom dia a todos da Jovem Pan, faz tempo mesmo, prazer estar aqui de volta. Prazer é nosso, doutor. Bom, o que a gente nota é que mesmo com a mídia noticiando, ainda há muita desinformação a respeito dessa doença. No interior de São Paulo, chegaram a acontecer alguns casos de pessoas que mataram macacos com medo de pegar o vírus. Então, eu gostaria que, primeiramente, o senhor falasse como ele é transmitido, as principais formas, de contágio e prevenção. Olha, Kalina, fundamental, esse tipo de informação, porque o macaco, a varíola, chamada varíola dos macacos, ela não tem nada a ver com os macacos. Ela foi descoberta em macacos lá na Dinamarca que estavam contaminados pela varíola, por um acaso, como nós também nos contaminamos. Os macacos são tão vítimas da doença quanto nós. Quem transmite mais ali dos animais para os seres humanos são os roedores lá da África. E recentemente, nos últimos meses, desde maio, a gente viu a doença ganhar um potencial de transmissibilidade maior e rapidamente se alastrou em mais de 80 países, já tem casos confirmados. A transmissão se dá do contato da pele com pele, Então, você tem uma ferida na pele, a varíola, que é essas bolhas que se formam uma úlcera, elas rompem, e ao entrar em contato com um indivíduo que tem a doença com aquele que ainda não tem, o vírus se transmite através da pele e da pele íntegra, não precisa ter nenhum machucado, nenhum corte. Então, a doença se propaga. Inicialmente, estamos vendo mais casos por transmissão via contato sexual, mas, obviamente, já tem casos em crianças, em mulheres, em gente que passou para os seus familiares dentro de casa, em profissionais da saúde que cuidou desses indivíduos adoecidos, ou seja, a transmissão é pele com pele, não há por que imaginar que alguém não esteja, ou que é uma doença típica só de algum comportamento, algum grupo. Ela é potencialmente infectante e pode atingir qualquer um de nós. E é possível que os humanos também passem o vírus para os animais, de repente animais domésticos? Houve uma descrição de um único caso, de uma transmissão de seres humanos para um animal, para um cachorro, um pet domiciliar, mas não é uma via de transmissão comum, não é os animais que não seres humanos e os primatas, que nós chamamos os macacos e roedores, sejam contaminados. Não é habitual, a gente não, por enquanto, não tem orientado nenhum tipo de cuidado com animais, com aqueles indivíduos infectados. Diferente daqueles contatantes domiciliares. Então, se eu tenho um caso em casa de alguém, tem que tomar cuidado. Não compartilhar objetos, copos, talheres, roupa de cama, toalhas de banho, porque aquelas lesões que estão na pele, elas podem eventualmente ser transmitidas através desses objetos. Eu estava prestando atenção, doutora, a conexão está um pouquinho ruim. Bom, se caso cair, a gente volta a entrar em contato, tá bom? Aí eu tenho outra dúvida. Quais são as diferenças, então, entre a varíola dos macacos e a varíola humana? Olha, na verdade, são vírus da mesma família, a família Pox, que a gente chama. Então, ela causava varíola humana, varíola na vaca e a varíola em roedores, que a gente acabou dando o nome de varíola dos macacos. Na verdade, são vírus da mesma família, e o que chama atenção é que parece que indivíduos vacinados lá atrás contra a varíola humana, que a gente parou de vacinar em 1980, já tem mais de 40 anos que nós não utilizamos porque a doença foi erradicada, continuam protegidos contra essa varíola, a varíola dos macacos. Então, parece que é uma proteção cruzada. Então, são vírus da mesma família, são doenças semelhantes, mas a varíola dos macacos, essa que nós estamos convivendo, em geral, ela tem uma taxa de gravidade muito menor. Diferente da varíola do passado, essa varíola que a gente tem visto agora, são raríssimos os casos que vêm a óbito. E, geralmente, quando vêm os poucos casos que nós temos registrados no mundo, são pessoas que já tinham algum grau de imunocomprometimento, pessoas com câncer, pessoas com HIV, pessoas transplantadas. Esses têm sido os grupos mais vulneráveis. É uma boa notícia, Kalina? Se a gente tem uma boa notícia para dar nesse momento, é que, diferente
de outras doenças, como a Covid, a varíola dos macacos tem aí realmente uma taxa de gravidade, de letalidade muito mais baixa. Nem fale, doutor, principalmente pós-Covid, né? O que a gente não precisaria era de mais um vírus mortal, fatal. Mas qual o tratamento, então, para a monkeypox? A pessoa tem que ficar isolada, né? O isolamento é a única ferramenta hoje disponível em grande quantidade. Nós já temos antivirais que estão sendo utilizados, mas eles são restritos a uso para pacientes de alto risco, pacientes que estão graves e que já têm algum comprometimento, como eu falei, da imunidade. Ele reduz o risco de complicações, de formas graves da doença, mas são um antiviral ainda que é pouco produzido no mundo, extremamente caro e ainda não está disponível. Aí a importância, né, dessa campanha que nós tanto cobrávamos do Ministério da Saúde, né, para uma doença nova, que não temos ainda vacinas disponíveis, que não temos tratamento com antivirais, a ferramenta que nós temos de prevenção é a informação. É fazer com que a população saiba como a doença se transmite e como reconhecer que está doente, que é outra grande dificuldade, Kalina, porque todos associam a varíola do macaco àqueles indivíduos com muitas lesões, com o corpo todo tomado com vesículas, e veja que 2/3 dos casos têm menos de 10 lesões, que são facilmente confundidas, às vezes, com uma espinha, com herpes, com o zóster, com a própria catapora. Então, existem outras doenças que a pessoa vê uma ferida no seu corpo e não imagina que possa ser a varíola dos macacos. Então, é preciso informação. A informação e a testagem são hoje as duas, vamos dizer, maiores ferramentas que nós dispomos de controle. E é importante que o Ministério tenha essas duas iniciativas, de disponibilizar testes diagnósticos em todos os laboratórios do Brasil e, como a gente cobrava, lançar uma campanha informativa, explicando para as pessoas quais são as vias de transmissão, como suspeitar dos casos, quando procurar o serviço de saúde, e aí cabe aos estados e municípios organizarem seus serviços de drenagem para esses indivíduos de casos suspeitos, colherem os testes, soltarem rapidamente esses testes e orientar o isolamento dessas pessoas. É hoje, vamos dizer, as ferramentas que nós dispomos para controlar essa expansão de casos. Bom, o senhor mencionou aí que a gente associa, e de fato eu sou uma dessas pessoas, a doença a essas feridas no corpo, na pele. Então, quais sintomas as pessoas que têm a monkeypox podem desenvolver, devem prestar atenção para fazer o exame, diagnosticar isso o quanto antes? Perfeito, Kalina. Então, o principal sintoma são as lesões de pele. As pessoas podem ter febre, pode ter mal-estar, pode ter dor de cabeça, mas são sintomas comuns a qualquer outra síndrome gripal, um resfriado, mal-estar. Você está hoje com febre, com mal-estar, com dor de cabeça, com os gânglios aqui no pescoço. Isso é muito comum a qualquer outra doença. Você vai suspeitar que pode ser monkeypox quando você começa a reconhecer no seu corpo feridas diferentes, que começam como bolhas, tem um conteúdo líquido nessas feridas, que uma vez que elas se rompem, formam uma lesão mais ulcerada. Nessa foto aí a gente dá para ver, quem está acompanhando a gente pela internet, vê aí figuras de lesões que tem com bolhas e outras feridas que já estão assim, já romperam essas bolhas e tem uma úlcera, né? Como se fosse uma ferida mesmo que forma depois uma casquinha e depois fica a cicatrização. Essas feridas doem, incomodam, mas não precisa ter uma dezena, uma centena dessas feridas. Muitas vezes, poucas delas. A grande maioria tem se manifestado na região genital, mas pode acometer mãos, pode acometer braços, pode acometer boca, dentro da boca também é possível ter. Então é preciso ficar atento às lesões de pele, ficar de olho, essa é a dica. Começou a ter feridas na pele, 2, 3, 4, que parecem umas bolhas e rompem e formam como se fosse uma úlcera, uma ferida, tem que procurar um serviço de saúde que pode ser sim, em qualquer lugar do corpo. Tá certo, conversamos então com o médico infectologista Dr. Renato Kifuri. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Excelente dia para o senhor. Para nós todos, Kalina, ótima semana a você e todos que nos acompanham aqui no Jovem Pan. Um abraço. Obrigada.